Olá pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre composição de funções. Então esse exercício era um exercício da lição de casa, que na verdade ele já tinha embutido nele o conceito de composição de funções. Então o que é que você tinha aqui? Basicamente eu tenho uma função que me dá a taxa média de carbono no ar, né, em função da população em milhares de habitantes, tá? E depois eu tenho uma função que me dá a população dessa cidade em função do tempo. E aí eu quero uma expressão, né, que me dá o nível de monóxido de carbono em função do tempo t. Tá? Então o que eu quero aqui, na verdade, é uma nova função, que é a função c de t, ou seja, qual é o nível, taxa média de monóxido de carbono no ar em função do tempo. Tá? Uma coisa que é importante dizer, né, isso provavelmente foi um erro do enunciado, mas ele faltou especificar aqui o seguinte, que sabe-se que em T anos a população desse município será dada pela relação, essa população já está em milhares de habitantes, tá? Senão a gente não consegue chegar na alternativa correta. Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Basicamente, eu tenho a minha função P, e aí eu tenho o que a gente chama de conjunto de partida da função P e o conjunto de chegada. Tá? Mais para frente a gente vai retomar esses nomes, né, que tem a ver com domínio, contradomínio, imagem. Tá? Nesse momento isso não é importante, esse nome. Então, por isso que eu não estou chamando atenção disso agora. Vamos entender o conceito de composição de funções e depois a gente retoma esses conceitos do que é domínio, contradomínio e imagem. Então, o que significa eu sair com o valor 10 aqui do meu conjunto de partida? Eu vou aplicar o 10 na função, e quando eu aplico, eu obtenho 55. Esse é o resultado para a função P, quando a variável, né, dominante dela é 10. Quando eu coloco, por exemplo, 30, o resultado vai dar 95. Tá? Esses valores são valores aleatórios que eu escolhi só para a gente entender um pouquinho o conceito de função, conjunto de partida e conjunto de chegada. Quando eu falo da minha função C de P, né, que é a função que dá a taxa média de monóxido de carbono em função da população, mesma coisa. Ela tem o conjunto de partida dela e o conjunto de chegada. Então, se eu coloco valores do conjunto de partida, eu obtenho valores do conjunto de chegada. Ok. Com isso, eu conseguiria, por exemplo, se eu falasse para você assim, qual é a taxa média de carbono no ar nessa cidade após 10 anos? Então, você conseguiria, aplica, né, primeiro o T, para saber depois de 10 anos qual vai ser a população dessa cidade. E depois, com esse valor de população, você consegue chegar na resposta esperada. Mesma coisa, se eu falasse qual vai ser a taxa média do monóxido de carbono na população daqui a 30 anos, você conseguiria saber qual é a população daqui a 30 anos e assim determinar qual seria a taxa média de monóxido de carbono no ar aí, em partes por milhão nesse município. O que acontece quando a gente fala de composição de funções é o seguinte. Quando a gente fala de composição de funções, o que eu quero é sair aqui direto, né, do meu conjunto inicial aqui de partida com o valor genérico t, e eu quero chegar numa expressão que me dá direto o valor aqui da taxa média de monóxido de carbono no ar. Né? Ou seja, eu quero uma expressão que quando eu colocar o 10, eu já obtenha direto o 10. Quando eu colocar o 30, eu já obtenha direto o 18. Eu quero pular essa passagem aqui do meio. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Quando eu saio com um valor literal aqui de t, eu obtenho 50 mais 0,5t quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha função c de p. O que a minha função c de p faz? Quando eu coloco um valor p para ela, ela pega esse valor p, multiplica por 0,2 e subtrai 1. Foi isso que a gente fez com o 55, foi isso que a gente fez com o 95. Agora a gente vai fazer isso com a expressão 50 mais 0,5t quadrado. Então, o 50 mais 0,5t quadrado vai assumir o lugar do p nessa função c de p. Então, olha como é que vai ficar. C de 50 mais 0,05t quadrado vai ser igual. Eu estou trocando, então, aqui o p por 50 mais 0,05t quadrado. Quando eu faço isso e simplifico, eu obtenho que
o c de 50 mais 0,05t², deu 9 mais 0,01t². Então, o que é que a gente descobriu? Descobrimos qual vai ser a taxa média de monóxido de carbono nesse município em função do tempo t. O que a gente conseguiu é fazer o caminho direto. Então, agora eu saio com o valor de t e chego direto na taxa média do monóxido de carbono. Então, observa que se eu colocar o 10 aqui nessa função, vai ficar 10 ao quadrado é 100, vezes 0,01 vai dar 1 mais 9, vai dar 10. Se eu colocar o t igual a 30, vai ficar 30 ao quadrado dá 900, dividido aqui por 100 vai dar 9, né? Com mais 9 vai dar 18. Então, eu consegui o que eu queria, que era uma expressão em que eu saio direto daqui desse conjunto e chego para cá. Então, essa função que a gente achou, ela me dá a taxa média de monóxido de carbono em função do tempo. Como é que a gente pode representar essa função? Ela pode ser representada desse jeito, ó, C de P de T. Por quê? Porque foi isso que aconteceu, né? O P de T assumiu o lugar na variável C. Ou seja, eu troquei aqui o P por P de T. E aí, quando eu simplifiquei, eu obtive essa expressão. Então, essa função que fez esse caminho daqui direto para cá, ela pode ser representada assim, como C de P de T. Ou ainda vai aparecer um símbolo novo para a gente, que é essa bolinha aqui, que é uma bolinha de composição. Tá? Então, toda vez que aparecer essa bolinha entre o nome de duas ou mais funções, significa que nós estamos fazendo a composição entre essas funções. É importante destacar desde já que existe uma ordem. Quando eu coloco aqui, né, C composta com P na variável t, eu estou me referindo a essa composição, que é C de P de t. Né? Seria diferente eu fazer P composta com C de t. Tá? São duas funções diferentes. Então, eu tenho uma ordem para seguir aqui. O que eu já vou dar dica para vocês é que toda vez que aparecer essa nomenclatura, né, com esse símbolo de composição, para que a gente volte para essa nomenclatura, porque essa aqui é muito mais fácil da gente entender quem que está assumindo o lugar de quem em qual variável. Tá? Muito bem, então genericamente o que a gente tem é o seguinte, eu te dou uma função f que leva de um conjunto de partida A até um conjunto de chegada B, e você vai ter uma função g que leva de um conjunto de partida B até um conjunto de chegada C. Então eu vou sair com o elemento x aqui de A, a função f vai levar ele até o f de x no conjunto B, e a função g vai pegar esse f de x e vai levar para o conjunto C, formando a função g de f de x. Tá vendo que aqui, ó, muitos exercícios e muitos livros, até alguns vestibulares, infelizmente, eles colocam essa bolinha, né, do símbolo de composição como sendo o O. E parece que a gente está escrevendo GOF, né? Na verdade, a gente até acaba falando a função GOF de x, mas está errado. Esse símbolo que está no meio não é um O, tá? Ele é o símbolo, na verdade, de composição de funções. Então, a expressão g composta com f de x é a mesma coisa que fazer g de f de x. Aqui tem uma dica importante. Toda vez que aparecer esse símbolo, que é essa representação g composta com f, troca para essa aqui, g de f de x, que essa é mais fácil de entender o que está acontecendo. Então, isso é a função composta que leva todo elemento do conjunto A para o conjunto C. Exemplo. Então, sejam f de x igual a 2x menos 1 e g de x igual a x² mais 2x, determine. Tem uma série de exercícios para fazer aqui. Eu já vou, na sequência, comentar a resolução de todos eles. Se você quiser, pausa o vídeo aqui, tenta resolver já esses exercícios. São exercícios bem tranquilos. E aí, na sequência, você assiste a correção. Muito bem, pessoal. Então, acontece o seguinte. No item A, eu quero calcular o f de g de 1. Eu não preciso determinar quem é a função f de g de x para depois trocar o x por 1. Eu poderia fazer isso, mas quando eu tenho que calcular um valor de uma função composta num valor específico, né, num valor numérico, 1, 2, menos 1, menos 7, sei lá, qualquer valor específico, é mais fácil eu calcular direto as funções nos valores específicos e ir substituindo. Então, olha só o que acontece aqui. Eu quero f de g de 1. Eu vou lá e calculo primeiro quem é o g de 1. O g de 1, quando eu trocar o 1 na função g, vai dar 1 ao quadrado mais 2 vezes 1, vai dar 3. Aí eu venho aqui e troco então o g de 1 por 3. Então, na verdade, eu vou ficar com a função f de 3. Eu quero calcular quem é o f de 3.
E aí o f de 3 eu troco na função f de x e vai dar 2 vezes 3 menos 1, 5. Tá? No item B, ó, g composta com f de menos 2. Então lembra, toda vez que aparecer essa nomenclatura, troca para essa aqui, g de f de menos 2. Aqui fica fácil de você observar rapidamente que você tem que calcular primeiro o f de menos 2 e substituir o resultado aqui para calcular o g desse resultado. Então olha só, quem é o f de menos 2? 2 vezes menos 2 menos 1 vai dar menos 5. Então na verdade eu quero calcular o g de menos 5. Quem é o g de menos 5? Trocando na função g, você vai obter 15. Olha aqui, f composta com f de 3. Eu vou lá e calculo, primeiro eu mudo a nomenclatura para f de 3. Primeiro eu vou lá e calculo quem é o f de 3. A gente já até sabia aqui do item A quem era o f de 3, vai dar 5. Então, na verdade, o que eu quero calcular agora é o f de 5. O f de 5 vai dar 9. Aqui eu tenho f composta com g de x. Isso é a mesma coisa que f de g de x. E aí, como é que eu faço isso? Nesse caso, eu tenho que achar a expressão da função composta mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar g de x no lugar da variável x na função f. Ou seja, eu vou trocar então aqui, vou pegar a expressão da função f, que é 2 vezes a variável menos 1, e vou colocar 2 vezes g de x menos 1. Só que eu sei quem é a expressão da função g de x. Ela é x² mais 2x. Então, eu vou substituir aqui por x² mais 2x, fazer 2 vezes x² mais 2x menos 1. E aí, eu simplificando, eu obtenho a expressão da função f de g de x. Quem é a expressão da função g composta com f? Veja que aqui eu não coloquei o x porque às vezes vai aparecer isso, tá? Ah, eu quero a expressão da g composta com f. É porque aqui está se referindo só, entre aspas, ao nome da função, né? Então, quem é a função f? Quem é a função g? Quem é a função g composta com f? Tá? O que ele quer aqui, na verdade, é a g da f de x. Então, de novo, o que eu vou fazer aqui? Eu posso pegar aqui, no lugar do f de x, e trocar a expressão que eu conheço do f de x, que é a 2x menos 1. Então, eu vou escrever g de 2x menos 1. Quem é o g de 2x menos 1? O 2x menos 1 assumiu o lugar na variável, na função g. Então, o que a função g faz quando eu dou uma variável para ela? Ela pega essa variável, eleva ao quadrado e multiplica por 2. Então, eu vou elevar o 2x menos 1 ao quadrado mais ele vezes 2, né? Com isso, simplificando, dá 4x² menos 1. Tá? A gente pode até testar agora, porque aqui no item B, a gente fez g composta com f de menos 2 e obteve 15. Então, se eu pegar no item E agora essa função, que é a g composta com f, e trocar o x por menos 2, tem que dar 15. Então, ó, menos 2 ao quadrado vai dar 4, vezes 4, 16, menos 1, 15. Então, isso mostra que tanto o item B quanto o item E estão coerentes, aí, estão corretos. No item F, é só um exemplo de que pode aparecer uma composição entre mais de duas funções. Então, por exemplo, aqui tem f composta com f em x. Isso é a mesma coisa que f da f de x. Como é que eu faço isso? Primeiro eu vou trabalhar com essas duas funções que estão aqui dentro, que é a f composta com f de x. Então, quem que é a f composta com f de x? Monto aqui e obtenho, simplificando já, que vai dar 4x menos 3. Ah, então a f da f de x, eu vou trocar isso que está aqui dentro, que eu já descobri aqui anteriormente, que é 4x menos 3. Então eu quero, na verdade, calcular a f de 4x menos 3. Quando eu faço isso, simplificando, vai dar 8x menos 7. Tá bom? Então é isso, pessoal. Na sequência tem uns exercícios para vocês fazerem lá na página do Móvel Virtual.